Bom dia a todos e todas, que o amor de Deus, que essa graça sem medida, sem explicação, e que o Espírito de Deus nos alcance sempre como tem feito, que continue a nos direcionar nessa manhã em nome de Jesus, amém? E para isso, para tal, eu convido você a ler comigo o livro de Deuteronômio hoje. Vamos dar uma folga para João. Deuteronômio, vamos ler o capítulo 11, alguns versículos, vamos ler os versos 10 até 12, do livro de Deuteronômio. Muitas famílias viajando, né? Graças a Deus, porque é importante que nós possamos orar e manter os nossos irmãos e irmãs sob oração sempre, né? Que eles possam ir e voltar em segurança, em paz, como o Senhor espera. Capítulo 11 de Deuteronômio, é o 5º livro, a partir do verso 10. Encontraram todos e todas? Diz assim o verso 10: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde já saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu próprio pé, como em uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás a água. Terra que o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Palavra de Deus, senta no teu lugar. Com alegria, em nome de Jesus. Mas essa semana passada e essa, nós ficamos meio gripados aqui em casa, né? Até a Linda. Passa a noite tossindo, coitada. E eu fiquei pensando como atualmente a gripe virou um negócio chique danado e passou a ser chamado de um monte de nome diferente, né? Lá na roça a gente chamava de gripe, mas agora o nome é influenza. E ainda cheio de variantes, porque tem influenza A, que tem uns nomes que parece marca, parece grife. Tem H1N1, H2N2, H3N2, é um inferno. E além da A, tem a B e tem a C. Eu não sei não, mas acho que a gente anda meio influenzado. Eu, essa semana, estava influenzado, né? Mas gripe agora é moderna, se chama Covid. E o vírus se chama corona. E sabe o que significa corona? Coroa. O ser humano está sendo coroado. E eu pensando nisso, e por tudo isso, basta alguém espirrar que a gente já fica preocupado, né? Opa, né? Tá aqui do meu lado. Mas isso tem nos preocupado. E eu me sentindo meio debilitado essa semana, porque eu estava debilitado, nossa, né? Não estava muito bem. E eu pensei como ultimamente muitas situações têm me levado a questionar os passos que o ser humano deu. Lógico que é notório que desde que desceu das árvores e foi morar na caverna, o ser humano inventou coisas grandiosas. Nós inventamos tecnologias que nós achávamos incríveis, mas estão aí. Coisas que você não podia imaginar foram inventadas. A gente é muito inteligente. A gente é muito capaz. Porque Deus nos criou assim. Deus só não nos criou para viver sem Ele. E é importante que a gente entenda isso. Inventamos coisas fantásticas, mas no mesmo passo, no mesmo compasso, nós somos derrotados hoje em dia por coisas e situações ridículas. É impressionante. Seja pela situação, por exemplo, do nosso querido irmão Marcelo, há 60 dias na UTI de um hospital, por causa de uma infecção que ele pegou no próprio hospital. E eu queria dizer para você, ele prejudicado demais, e os médicos não sabem ao certo o que fazer, né, Nancy? Essa semana admitiram que tudo que eles fizeram até aqui, desde o primeiro dia que ele foi lá, foi para experimentar uma solução para ele. Experimentar. Quer dizer, ciência é isso, né? Tentativa e erro, até acertar. Eu tinha um professor de biologia no colégio que ele falava isso. Esses médicos só ficam fazendo teste na gente, né? Professor de biologia. Mas é isso, quer dizer, ou ainda, esse pânico que se tornou a pandemia da Covid, porque causou e continua causando tanto mal, tanto estrago na vida das pessoas,
E parece que não passa esse negócio. Já vão 2 anos e meio e a gente ainda está com medo disso, sofrendo. Enfim, tudo isso e tantas outras coisas tem revelado, não é uma, mas é a verdade humana. Sabe qual? Nós somos seres frágeis. Não, ser humano não é o cara. Ser humano, nós não somos deuses. Nós somos seres humanos e ser humano é um ser dependente. Isso precisa ser lembrado. Quarta-feira a Ana comentou aqui na sua palavra maravilhosa que agora é a tal da varíola dos macacos. Eu fiquei lembrando que quando eu era pequeno tinha sarampo e varíola, né? E a gente tomava injeção na escola e a gente já derrotou esse negócio. Mas agora o negócio é dos macacos. Sendo que, sabe o que é o mais interessante? É o macaco que tem costa larga, porque na origem dessa doença não tem nada de macaco, não foram eles os responsáveis. E você sabe o que é pior? Você sabe o que é muito interessante ainda? Não tem novidade aqui, porque essa doença já foi detectada há 50 anos atrás, já conhecia essa mesma doença. E eu fico perguntando assim, por que é que só agora ela se espalhou e está assustando todo mundo? Sabe por quê? Porque a gente vive um momento de muita fragilidade. Está sendo revelado isso na nossa vida. De tão frágeis, um vírus tem causado tem causado esse estrago, tanto mal. Logo nós que sempre lutamos para ser tão autônomos e independentes de tudo. Logo nós, seres humanos. Logo nós que resolvemos não querer depender e sob o pretexto de modernizar a vida, nós tiramos Deus do centro dela. E aí, lógico, tiramos Deus do centro da vida e colocamos quem? Nós mesmos. Logo nós. Porque nós não queremos depender de Deus, não queremos depender de ninguém, e nós estamos lá como prioridade absoluta de tudo. Quem? Nós, seres humanos. Esse é, sem nenhuma sombra de dúvida, o maior projeto da humanidade, o maior passo que ela deu. Essa humanidade que gosta de brincar de ser Deus. O ser humano gosta de brincar de ser Deus. E por isso, deram o nome disso de antropocentrismo, né? Esse palavrão, antropocentrismo. O que é? O ser humano se colocou no centro e como razão e prioridade de todas as coisas e tirou quem de lá? Deus. Essa é a história da humanidade. O mais importante, o prioritário não é Deus, somos nós. Aqui está o problema. E aí nós começamos já, sabe que nós somos a primazia da vida, que a primazia de tudo está em nossas mãos, começamos a achar, e por isso nós não dependemos de nada, nós não dependemos nem de Deus, nós não precisamos disso para viver, é isso que as pessoas acham. A gente diz que nós somos independentes, esse é o discurso, e é muito interessante que se você for no dicionário e procurar o que significa ser independente, independente é aquele que não depende de nada nem de ninguém. Independente é aquele que age a partir de leis próprias, que não é influenciado por ninguém. Quer dizer, não é influenciado, mas acabou influenzado, né? E eu acho interessante, a verdade é que nessa busca, nesse sonho de independência, nós acabamos dependendo de tanta coisa que tem feito tanto mal para nós. E a gente não se enxerga. E quando o assunto é dependência, a gente fala, não, mas isso é coisa de gente que depende aí. Tem gente que depende de substâncias mais pesadas. Tem os dependentes químicos, né? A gente fala isso. Mas a gente se esquece que a maioria das pessoas no mundo depende de um monte de coisa para viver. Porque o ser humano é isso aí. Uns dependem de dinheiro para viver. Outros dependem de aplauso. Outros dependem de curtida na internet para melhorar a autoestima. Outros dependem de bebida. Outros dependem de cigarro. Alguns dependem de comprimido para dormir, outros de celular. Ser humano caído, que acha que é independente para fazer o que quiser, acabou dependendo de tudo. Dependente das coisas. Ainda semana passada nós ouvimos aqui na pregação que o ser humano moderno acha que está no controle, mas na verdade está sendo controlado por tudo e não se enxerga. Esse, aliás, é o maior fardo da nossa espécie, nós acharmos que controlamos a vida. Daí surgem as inseguranças, as ansiedades, as depressões. A gente achando que controla tudo e como não controla nada, fica ansioso, inseguro e quer se matar. A pergunta boa é, se eu e você, se nós não somos deusinhos, se nós somos dependentes, como é que essa dependência pode não nos fazer tanto mal como ela tem feito?
Como é que ela pode nos matar como tem? Qual é a solução? Bom, a verdade aqui é que só tem um jeito, não tem outro. Nós temos que jogar a toalha e admitir que nós não somos o centro do universo. Nós temos que admitir que nós tomamos um rumo errado na vida e por isso nós acabamos dependentes de muita coisa para viver, que tem feito muito mal, e com isso nós temos que afirmar que solução para a dependência das coisas desse mundo só o único e verdadeiro Deus pode nos dar. Esse é um problema humano. E não se engane, dentro da igreja também. E eu quero que você aprenda algo aqui da parte do Senhor. Verdadeira independência para o ser humano só existirá quando ele admitir e aceitar a dependência somente de Deus. E eu quero que você entenda isso hoje. Porque independência para o mundo significa você não depender de nada nem de ninguém e você ser regido por suas próprias leis. E por isso só nos tornou dependentes de um monte de coisa. E eu quero que você entenda isso, que para Deus independência é algo completamente diferente. Porque só em Deus você não depende de nada para viver. Só em Deus e mais nada. Você precisa compreender isso. Para o Deus que te criou, você precisa de tudo. Para Deus você precisa de você mesmo. Para Deus você precisa de pessoas. Para Deus você precisa das coisas. Mas você não depende de nada disso para viver. Por quê? Porque você depende dele. E quando você depende unicamente dele, nós vamos ter tudo, porque nós precisamos de tudo, mas nós não vamos depender de nada. É isso que você precisa compreender no Senhor, nesse passo que precisa ser dado na história da humanidade. Por quê? Não adianta dizer que busca Deus, não adianta querer Deus, não adianta dizer que acredita em Deus, não adianta ir para a igreja se nós não aprendemos a depender de Deus para tudo nessa vida. Nós temos que aprender isso, a depender unicamente do Senhor. E esse assunto, na Bíblia Sagrada, é o centro de toda adoração. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Aliás, só Ele é Deus. Portanto, Deus só recebe a adoração de alguém que aceita depender dEle para viver. Porque senão, se nós não dependemos de Deus, nós dependemos de nós mesmos. E aí, o Deus não é Ele, mas o Deus somos nós, entendeu? E nós não, e por isso a Bíblia Sagrada, essa premissa é básica para tudo. O quê? Nós precisamos aprender a depender de Deus para viver. E você está aqui nessa manhã para isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero que você compreenda isso. Por exemplo, o Salmo 31, verso 13 e 14, já nos dá um exemplo bom disso. É um momento importante desse salmista, porque ele fala assim, presta atenção aqui, eu ouço muitos cochichos falando de mim, eu estou apavorado, porque conspiram contra mim querendo me matar. E aí ele diz assim, mas eu confio em ti, Senhor, e eu afirmo, tu és o meu Deus e o meu futuro está em tuas mãos. Observa que sensacional isso aqui. Eu estou apavorado, estão tramando para me matar, mas eu afirmo, eu dependo somente de ti, Senhor. Eu não dependo de nada. Independente da situação, independente das ameaças, aqueles e aquelas que confiam, e porque confiam, se entregam no Senhor e esperam nele, esses vão enfrentar qualquer problema nessa vida e vão vencer, porque o Senhor é Deus e Ele é bom. Nós temos que aprender isso em nome de Jesus. Nós somos povo de Deus, queridos. Portanto, diante de um mundo frágil, de um ser humano querendo se autoafirmar, mas na verdade está assustado, eu queria nessa manhã te convidar, eu e você, a nos afirmar, não em nós mesmos, não na nossa capacidade, mas no Deus da nossa salvação, como você já tem ouvido aqui desde o início desse culto. Eu quero que você entenda isso. O povo que foi alcançado e liberto pelo Senhor, precisa entender que diante de Deus as coisas vão ser diferentes daquilo que eram. Eu quero que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, por que nós somos povo de Deus. Veja, o velho ser humano tem que perder a coroa. O velho ser humano tem que ser destronado do seu reinado. Isso é muito importante diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que diante de Deus tudo novo se fez. A vida é nova, não é o que sempre foi, não. E nós somos novas criaturas diante do Senhor. Essa é a questão que tem que ser entendida. Queridos, na vida de um crente, o que passou, passou. Não tem passado. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento, ele passou uma borracha, ele esqueceu.
O que passou, passou. E você que se rendeu ao Senhor, a você, e somente a você, é dada uma oportunidade de usufruir uma nova vida. Não uma vida como você planejou, porque essa aí você já tem. Veja, você entenda isso. A vida que você bem planejou, você já vive essa. Mas eu quero que você se prepare para viver a vida que o Senhor planejou para você. É um novo negócio. O cristianismo tem na sua essência essa mensagem de renovação, de renascimento. Ser cristão é ter essa capacidade de recomeçar as coisas, de ressuscitar, de fazer tudo de novo, novamente, hoje, de novo. Isso é processo de santificação. Eu acordei hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem. Em nome de Jesus, amém? Não como você fez no passado, não como você fez ontem, não como você era, mas usando o que você era para aprender a viver aquilo que o Senhor deseja a partir de agora. Isso é muito importante, porque o que Ele deseja é diferente, o que Ele deseja é melhorado, o que Ele deseja é transformado, é renascido para a glória do nome dEle. Isso é muito importante que você entenda. Esse é o que Deus espera da tua vida. E essa vida melhorada só vai usufruir quem aceitar depender somente dEle para viver. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Quero que você vá para a tua casa hoje com essa certeza, porque é o Senhor que está aqui no nosso meio, é o Espírito de Deus que veio nos instigar, da mesma forma como Ele disse para Isaías, por exemplo, no capítulo 41, no verso 13, Ele garantiu, Ele disse, e Ele está aqui de manhã dizendo novamente, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, eu seguro você pela tua mão direita, e é eu que te digo, não tema, porque eu te ajudarei, em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse disso e viver isso. Veja, quando vamos até o Senhor, essa lógica tem que nos guiar, porque sem isso, sem depender de Deus para viver, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós não vamos alcançar nada nessa vida, porque essa lógica, essa maneira de colocar nossa confiança somente no Senhor e nunca depender de nada, somente dEle, é que o Senhor espera do seu povo, não hoje, mas sempre, desde sempre. E não à toa o texto que o Senhor nos deu hoje para ler, é um texto muito antigo, mas ele nos fala dessa oportunidade da mesma. Qual? A oportunidade de entender que o que Ele espera é que as coisas agora sejam diferentes do que sempre foi. Afinal, Ele já chegou, Ele já libertou, Ele já nos salvou, em nome de Jesus, amém? Amém. É importante que você compreenda, o povo de Deus amargurou 400 anos no Egito escravizado. Foi para lá viver 400 anos, não porque Deus quis, mas porque gostou do negócio e foi ficando. 400 anos na escravidão, mas ele clamou e disse que Deus chegou e libertou o povo da escravidão. E o trecho que eu li com você hoje da palavra de Deus é uma comparação. Comparação entre o quê? Bom, entre a antiga vida escravizada e a nova vida que o Senhor tem para nos dar. Parece que está falando da minha vida. Parece só, viu? O povo saiu do Egito e marchava para a nova terra prometida, para a nova vida que Deus tinha prometido desde sempre, desde Abraão. Esse é o momento que nós lemos. O Senhor, sempre muito cuidadoso, precisava mostrar qual era o princípio que faria daquele povo um povo abençoado, que daria para aquele povo vitória em todas as situações. Tem alguém aqui que quer ser abençoado? Tem alguém aqui que quer ser vitorioso? Pois é, que bom. Mas para isso, nós precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus já tem falado aqui desde o início deste culto. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E por isso a palavra de Deus diz que o Senhor mandou dizer para o povo, sabe o quê? A vida que o Senhor tem para você a partir de agora não é aquela velha vida que você tinha antes. É nova, é diferente. Presta atenção. Isso é muito importante. Antes você é que fazia tudo. Presta atenção aqui. Era você que semeava e regava com seus próprios pés. Sua vida parecia uma horta, chata e previsível. Tropeçando. Presta atenção aqui. Tudo estava nas suas mãos. Sempre. Antes tudo era baseado no seu próprio esforço. Mas agora tem que ser diferente. As coisas precisam ser novas. Porque a vida que o Senhor planejou para você não tem mais somente a ver com você. Presta atenção nisso aqui. Não tem você no centro de tudo. Não se resume somente ao que você deseja. Não tem a ver somente com o que você pode fazer, mas agora você vai ser movido por fé. Você precisa aprender a depender de Deus para viver. Essa é a questão. É isso que está sendo aqui revelado nesse momento tão precioso.
Então, querido, querida, em função de uma falta de compreensão sobre Deus, porque o ser humano mudou porque acusou Deus de um monte de coisa, mas o problema não era Deus, era a igreja, né? Mas enfim, não vamos discutir isso agora. O ser humano se colocou no centro do universo e com isso está sendo revelada toda a fragilidade. Por quê? Porque é isso que o ser humano é, frágil. O ser humano não é o cara. E por isso ele nunca vai ser feliz dependendo somente de si mesmo para viver, como ele tem achado. O ser humano é muito inteligente e é capaz. Por quê? Porque o projeto do Criador foi fazer ele a sua imagem e semelhança. Mas o projeto do Criador nunca disse que nós teríamos que viver por nossa própria conta, sem depender de Deus. Assim nós temos que entender na nossa história. Por isso o Senhor veio hoje dizer para você que já se entregou a Ele, que antes quem planejava tudo era você. Agora os planos não são mais teus, mas são de Deus. Presta atenção aqui. Isso é importante demais. Antes você dependia de você, das suas forças, da sua capacidade. Agora você vai depender somente do Senhor. Esse é o caminho de vitória para você. É assim que se vive por fé. Eu quero que você tome posse disso. Eu tenho certeza que muita gente não se entrega a isso. Sabe por quê? Porque isso assusta. Isso é irracional, sim ou não? Isso é incerto, mas é mesmo. Como assim perder o controle, né? Tem gente que não quer perder, não saber se ter o controle das coisas para o ser humano caído é assustador, amedronta, meu Deus. Mas eu preciso que você seja movido por fé nessa manhã. Eu preciso que você tome posse da palavra de Deus, porque você já foi liberto em nome de Jesus. E mesmo que as coisas pareçam inseguras, difíceis, você precisa aprender a depender somente do Senhor, por mais que isso seja na contramão de tudo que você tem aprendido, por mais que isso te deixe assustado. É muito importante isso. E é uma grande mudança, né? E você sabe que mudança sempre nos assusta, né? A gente sempre fica meio inseguro. Diante dessa mudança de vida, nós temos que entender, então, o que é que o Senhor preparou para nós. E por isso eu preciso entender, Senhor, como vai ser a minha vida quando eu aprender a depender somente do Senhor. Essa é a meditação que eu quero trazer para você hoje. Isso que nos edifica. Como vai ser a minha vida se eu, por acaso, aceitar a depender somente do Senhor? E eu vou dizer para você, em primeiro lugar, vai ser uma vida de altos e baixos. Presta atenção aqui, meu irmão. Presta atenção aqui, meu irmão. O texto diz que Deus revela ao povo que Ele libertou que a antiga vida que eles tinham era uma, mas agora vai ter que ser outra e diferente. E o texto diz aqui que assim antes era que você fazia tudo por você mesmo. Antes, você semeava e regava com seus próprios pés. A sua vida parecia uma horta. Antes tudo era baseado no seu próprio esforço. Mas agora vai ter que ser diferente. No verso 11, o Senhor diz sobre essa nova vida que Ele tinha planejado. A terra que o Senhor preparou para eles é uma terra de montes e de vales. Está escrito aí ou não? Essa é a questão. Isso aqui parece um tanto quanto contraditório. Por quê? Porque Deus prometeu para o povo uma terra que manava leite e mel, né? E uma terra que mana leite e mel, essa expressão aqui, parece sinônimo de uma terra que oferece o que tem de melhor, né? Sim ou não? Uma terra que mana leite e mel é uma terra tudo de bom. Como nós ouvimos isso, fica a impressão de que nós vamos viver na terra e só vai ser doçura. Só vai ser mamão com açúcar, né? Como diz o nosso irmão. Vai ser uma beleza, vai ser uma vida sem dificuldade, uma vida sem luta, uma vida sem perdas. É só uma rede preguiçosa para deitar, é maravilhoso. É o que a gente pensa, quer dizer, agora notem como é o coração do Senhor. Segundo Ele, a vida de alguém que depende dEle para viver é uma vida de montes e de vales. O que significa isso? Presta atenção, que a maneira como nós planejamos a vida não é a mesma como o Senhor planeja. Nós sonhamos e lutamos por independência. Esse é humano, porque assim nós vamos ser felizes. Por quê? Porque eu não dependo de ninguém para viver, eu não dependo dos outros, não dependo nem de Deus. E assim eu vou ser livre, eu vou ser realizado. Nós teremos uma vida sem dificuldades, ninguém vai nos atrapalhar. Essa é a busca da humanidade. Essa é a busca das pessoas. Você sonha, confessa, em ganhar uma bolada, né? De grana, porque assim, maravilha, nem trabalhar eu preciso mais, eu não dependo de emprego, não dependo de patrão, não dependo de ninguém. A gente pensa isso. Presta atenção aqui. Meus problemas acabaram, vai ser só sombra e água fresca. É isso que eu espero. Essa é a ideia que nós fazemos de uma vida perfeita. Essa é a ideia que nós fazemos de uma terra que emana leite e mel. Mas eu quero que você tome posse disso. A gente pensa que é um lugar sem dificuldades, sem problemas, sem lutas, sem depender de ninguém, porque eu sou independente. Agora eu quero que você preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar hoje.
Presta atenção. A vida nova, dependendo do Senhor, é uma vida de leite e mel, sim, senhor. Ela é perfeita, sim, senhor. Ela é infinitamente mais fácil de viver. E de tão perfeita é uma vida de montes e de vales. Toma posse aqui. Significa dizer que nós recebemos do Senhor uma vida de altos e baixos. Isso é vida para Deus. Você vai ter descanso, mas vai ter trabalho também, meu irmão. É uma vida que você vai ter paz, sim, mas você vai ter situações de dificuldades. E é importante que você entenda isso. É uma vida de risos e de choro também. Eu quero que você compreenda, é uma vida de fartura, mas vão ter momentos de apertos, porque assim é a vida que Deus preparou para o seu povo, e tem razões. Significa dizer que em alguns momentos da sua vida, como um servo de Deus, você vai estar por cima, mas em outros você vai ser afligido por situações, e você não vai estar por cima, o que não significa que Deus não está olhando para a sua vida. Aliás, muito pelo contrário, porque eu não sei se você sabe, mas são exatamente as dificuldades que te ensinam a depender mais de Deus. Porque sem dificuldade, ninguém depende de Deus. Eu vou botar você numa praia lá, no Ceará, debaixo de um coqueiro, numa rede, tomando água de coco, eu quero ver se você precisa de Deus. Quem é que precisa de Deus? Presta atenção em nome de Jesus. Deus é perfeito. O que Ele tem para você é perfeito, é a perfeição. E saiba somente que quem depende de Deus vai viver a perfeição. E ela inclui as lutas, porque sem luta ninguém depende de Deus. Você entende por que você passa por situações? Porque nós precisamos aprender de onde vem a nossa vitória. E eu quero que você tome posse disso. Eu lembrei de uma passagem. Quem conhece Gideão? Gideão tinha que enfrentar uma batalha. Separou um exército de 30 mil. E Deus falou, mas você vai lutar com tudo isso? Aí se você ganhar, quem que vai ganhar? Você e os 30 mil, né? Então manda todo mundo para casa que você vai ganhar comigo. Nós temos que entender de quem nós dependemos. Sem luta nós vamos crescer, nós não vamos crescer e nós não vamos ter como usufruir esse novo que Deus tem preparado desde sempre para nós. Isso que Ele já prometeu, uma vida só de vales, de planícies, uma vida tudo reto, tudo plano, tudo liso, sem problema, uma vida sem é muito chato, é muito monótono, parece uma horta, previsível, e sabe mais, assim você vai estar no controle de tudo, assim você vai ter, e não tem dificuldade, você vai depender somente de você mesmo, entende isso? Sim ou não? Mas observe também que a vida de quem depende do Senhor não é só de buraco, né? Não é só declive, não é só tropeço, não é só de problemas, não é só de cratera e derrota, mas é de altos e montes também. Observa o Senhor como Ele é cuidadoso. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a se render ao novo. Não se renda a esse discurso furado de que você é o cara, que você vai resolver do seu jeito, que você tem a melhor resposta, que você sabe o que é melhor para os outros. Não, o Senhor te criou para depender dEle para viver. E quem depende, independente da situação, se está no bom momento ou se está numa hora difícil, não importa, porque eu e os meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Presta atenção aqui, em tudo eu sou e faço, eu dependo do Senhor para viver. Em nome de Jesus. Aleluia. É muito importante que a gente me posse disso, porque isso é importante demais para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Nós temos que saber de onde virá a nossa vitória. O povo que depende de Deus sabe. Mas a pergunta é, como vai ser a minha vida a partir de agora, quando eu aprender a depender somente do Senhor? E a segunda coisa que eu vou dizer para você, eu vou dizer não, que o texto diz, é que vai ser uma vida em que a sua provisão virá do céu. A provisão que você precisa vai vir do céu. Presta atenção aqui. Para a gente que não é da igreja, isso aqui é uma idiotice. O povo dependia de si mesmo para viver, por isso acabou escravizado. Presta atenção aqui. E quando o Senhor veio e libertou, disse como seria a vida a partir de agora. Eles não dependeriam mais deles mesmos, eles não precisavam mais semear e regar com seus próprios pés, como em uma horta, mas agora eles dependeriam de Deus, e por isso, das chuvas do céu, você vai beber a água. Ainda no verso 11. Das chuvas do céu, você vai beber a água, está ainda no verso 11. E vamos pensar nisso aqui junto, vamos construir comigo o que o Espírito de Deus está querendo nos dizer. Porque no contexto do Oriente Médio, um contexto seco, um contexto desértico, a grande dificuldade das pessoas qual é? A água que garante o sustento da vida. Sem água não tem vida, não tem comida.
Interessante que o Egito sempre achou, e se achou na antiguidade próspero, por quê? Porque lá tinha um imenso rio, chamado Rio Nilo, que garantia a provisão deles. Eles se achavam os caras, os poderosos. O faraó era o Deus na terra, porque eles tinham o rio. A água aqui representa a provisão, o sustento tão necessário para a vida. Ora, quem tem um rio tão grande se garante e acha, e por isso não depende de Deus, depende? Presta atenção aqui. Acha isso porque se esquece de onde vem o rio, né? Só por isso? Quando José foi mandado para o Egito, se não fosse a sabedoria de Deus, o país tinha morrido de fome, sim ou não? Cadê o rio que garante a provisão? Se não fosse o Senhor, tinha morrido todo mundo com rio e tudo. Presta atenção aqui. Eu já fico pensando aqui qual tem sido o rio da minha vida, da sua vida. Presta atenção aqui em nome de Jesus. O que é que tem nos garantido? De onde é que tem vindo a nossa provisão? É do teu salário, do teu emprego? É do teu diploma? É do teu negócio? Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui. O que é que tem nos garantido? Se não fosse o Senhor, presta atenção aqui. Deus sabe que você precisa para viver. Tudo que você precisa para viver, Deus sabe. E como Ele sabe? Entretanto, nós não nos garantimos nos nossos rios, nós nos garantimos no Senhor. Toma posse disso aqui. Ele sabe que sem a provisão não tem vida, nós vamos morrer, sim. E por isso Ele veio e disse, não se preocupe, porque se você depender de mim para viver, a provisão de água que você tanto precisa não vai vir de nenhum rio. Esse rio que passa na sua casa, não vem de nenhuma nascente, não vem de nenhuma torneira. Quando você aprender a depender de Deus, a provisão que você precisa vai vir do céu. O texto diz, não precisa regar com seus pés, com seus próprios pés, não, porque das chuvas do céu você beberá água. É o Senhor que promete. Isso aqui é uma coisa muito importante para lembrar, porque hoje em dia a gente tem e está acostumado a buscar garantia em muita coisa. Tem gente que se busca garantir num cartão de crédito no balcão de uma loja comprando. Quer dizer, significa que tem gente que depende de cartão para viver, né? Infelizmente. Aliás, eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete hoje, numa dessas igrejas evangélicas que prega prosperidade por aí, e perguntar de onde veio, o que eles precisam para viver, nós vamos ouvir, eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu preciso de coisas, porque isso é a realização das pessoas hoje em dia, eu preciso dessas coisas, enfim, é porque precisam de coisas que acabam dependendo das coisas. Você precisa entender qual é o nosso passo. Entretanto, tem alguém aqui hoje nos lembrando que nós não dependemos de emprego, nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de coisas, nós não dependemos de nós mesmos para o nosso sustento, porque eu e você dependemos de Deus para sustentar a nossa vida. De Deus. Eu sei que a gente precisa estudar. Eu sei que a gente precisa trabalhar. Eu sei que nós precisamos fazer a nossa parte para sustentar a nossa vida. E como eu sei, e como eu tento, mas eu quero que você entenda uma coisa que você precisa saber. Tem algo que eu preciso que você saiba hoje. Estudo, trabalho, esforço não resolve nada se não tiver o Senhor nos sustentando. Nada. Se o Senhor não for o nosso sustento, presta atenção aqui. Por isso eu quero que você receba do Espírito Santo de Deus essa manhã. Pode fazer o que for necessário para sustentar a tua vida, mas nunca abra mão do Senhor, porque tudo que você fizer, se abrir mão, não será nada. Se Ele não for o sustento da tua vida, nada vai resolver. Se do céu não vier o que você precisa para viver, tem que vir do céu. Às vezes, só às vezes, viu? Você se para perguntando onde é que eu vou arrumar dinheiro para pagar tudo isso que eu tenho que pagar esse mês. Só eu faço isso? Não, você também. Como é que eu vou fazer tudo que eu preciso fazer? Às vezes a gente para perguntar. E nessa manhã, veio o Espírito Santo dizer aqui para você e te lembrar que se você aceitar depender somente do Senhor para viver, pode ficar tranquilo, não se preocupe, porque do céu vai vir a provisão. Toma posse aí. Lógico que nós não vamos ficar parados esperando que caia na nossa cabeça. Entenda uma coisa aqui, presta atenção. Porque trabalho foi Deus que criou para o nosso crescimento. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou todas as coisas, no último dia, Ele criou o ser humano para quê? Para lavrar e cuidar da criação. Por isso nós temos que trabalhar, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar assim, porque trabalho é de Deus. Mas às vezes eu preciso te dizer uma coisa e te dar uma convicção. Quando você depender de Deus para viver, você pode contar. Portas serão abertas na tua frente. Amém.
Eu quero que você entenda, quando você depender de Deus para viver, pode contar, oportunidades vão ser abertas que você nunca imaginou e vão ser criadas na tua vida. E elas vão vir do céu. Porque na minha vida é assim, na tua também eu sei que é. Por que não vem, pastor? Precisa depender. Nós precisamos compreender isso em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, quando nós aceitamos depender somente do Senhor, Ele abre portas novas. Novas oportunidades surgirão. E se você estiver atento, presta atenção naquilo que o Senhor tem te ensinado. Com certeza você não vai perecer, mas você vai vencer. Porque essa promessa que Ele fez para a tua vida, Ele assume esse compromisso contigo, em nome de Jesus. Na Bíblia inteira Ele faz isso. Pode abrir e ler que você vai ver. Tem um ditado popular que diz, e é sabedoria, que nós não podemos ficar esperando cair do céu. E é verdade. Nós não ficamos esperando cair do céu, é a maior verdade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar assim, e glória a Deus por isso. Nós temos que ir para a igreja assim. Mas eu queria dizer para você, não vá para a igreja somente. Vá para a igreja assim e aprenda a colocar o Senhor de volta no centro da tua vida. Priorize o Senhor na sua agenda, pelo amor de Deus. Porque como é que você vai depender dele se ele é o último lugar nas nossas prioridades? Essa aqui está o segredo. Coloca o Senhor no lugar devido, no centro de novo, e aprenda a depender dele, porque isso vai demonstrar o quanto ele ocupa o lugar certo no teu coração. E quando o Senhor for o centro do meu coração, pode esperar, pode depender, porque ele vai providenciar o que você precisa. Em nome de Jesus. Isso eu te garanto. Eu te garanto porque a palavra de Deus garante, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós temos que entregar ao Senhor aquilo que é dele. Nós temos que ser constante. Caminhar sempre aceitando os caminhos que ele preparou. Um homem ou uma mulher de Deus sabe que quando depende inteiramente do Senhor, receberá sim do céu, não o que deseja, mas o que precisa para ter uma vida digna. A gente recebe tanto, fala, eu queria tanto mais. Querer mais, você vai querer por causa da tua vida. Enquanto você é irmão, você vai querer mais e mais e mais e mais. Mas olhe para o teu lado e vê que você já tem tudo que você precisa para ter uma vida digna. Eu tenho certeza, porque eu sei para que eu estou pregando hoje. Eu estou pregando com um povo que já foi liberto, já foi alcançado e tem tudo que precisa para viver dignamente. E se não tem, busca, porque o Senhor vai te dar em nome de Jesus, porque Ele tem tentado dar. Esse é o nosso Deus. O texto diz para o povo que caminhava no deserto, não se preocupe, porque a água que vocês tanto precisam vai vir do céu, porque o Senhor vai mandar. Não vai vir de vocês. Não vai vir do Rio Nilo, não, daquela porcaria lá. Pode, calma, o Senhor vai mandar. E é o Espírito Santo de Deus que veio dizer nessa manhã, não se preocupe. Porque quando você aprender a depender de Deus, caminhando na direção que o Senhor indicar, a provisão da sua vida virá do céu. E vai vir, eu tenho certeza, amém? Amém. É o Senhor soberano que nos promete, através da palavra de Deus. E você pode dizer, pastor, mas não está vindo, pastor, não estou vendo provisão nenhuma, minha vida está no inferno. E a pergunta que eu tenho que fazer é você está dependendo de quem mesmo para viver? Será que você não está dependendo de você tanto, manto? Será que você não está dependendo do teu esforço? Lógico que tem, você precisa do teu esforço, é necessário, esforço é importante, mas eu queria dizer para você, esforço sem Deus não dá em nada. Quantas pessoas camelam e ganham, vai lá e perde tudo, era eu antes, né? Ganha 10, perde 20. O que adianta tanto esforço sem o Senhor? Nada. E por isso você precisa mesmo começar a depender de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas hoje eu estou curtinho. Como vai ser uma vida, finalmente, quando eu aprender a depender somente do Senhor? Último lugar, última coisa. Sabe como vai ser? Vai ser uma vida em que o próprio Deus vai cuidar de cada detalhezinho dela até o final. Cada detalhe, Beth, cada detalhe. Não desespera, cada detalhe Ele vai cuidar. Cada mínimo detalhe. Por que você está dizendo isso? Porque o texto aqui está ensinando, e ele arremata, dizendo que uma nova vida dependente de Deus, no verso 12, diz assim, olha que maravilhoso, vida que cuida o Senhor, o teu Deus, os olhos dele, o seu Deus, estão sobre ela o tempo todo, continuamente, desde o princípio até o final do ano. Querido, não sei, glória a Deus, eu fico aqui, quando eu ouço esse negócio, eu quero sair pulando. Ainda bem que eu não sou pentecostal, senão eu saía fazendo uma confusão aqui. Eu fico pensando, você quer uma vida abençoada? Você quer ver todos os seus sonhos realizados? Aquilo que você sonha? Você quer cura? Quer? O Senhor também quer. Você acha que Deus não quer? Ou você acha que Deus quer você escravizado pro resto da tua vida? Quer? Você acha que Deus quer você rastejo? Não.
Não, Ele não te fez para isso. Ele quer mais do que você. Ninguém mais do que Ele deseja ver você fluindo, você abençoado. Não é para isso, sabe o que é necessário? Depender dEle, depender de Deus. Porque quem depende de Deus recebe o privilégio de ter o Senhor pessoalmente cuidando, os olhos do Senhor sempre atentos continuamente sobre cada detalhe da nossa vida, do começo até o final dela. Isso é uma promessa, isso é maravilhoso, porque o Senhor estava prometendo aqui. Tem muita gente que acha que Deus não interfere na vida, né? Tem muita deísmo, tem umas conversas mole aí que diz que Deus não cuida, Deus não está vendo as coisas que se faz aqui na terra. Tem gente que acredita nisso. Muita gente acha que Deus não vê as injustiças que são cometidas aqui. Mas essa palavra aqui, inspirada pelo Espírito Santo, Deus nos lembra que Ele cuida e Ele vê sim. Diz que o Senhor olha para quem depende dEle. E eu quero que você creia. A diferença daqueles e daqueles que aceitam depender de Deus para viver é que não vivem a esmo. Não vivem sem saber o que vai acontecer. Pessoas que dependem de si mesmo, olha por aí, como faz plano para burro, mas não sabe se vai acontecer o que planejou, né? Isso é pessoa que depende de si mesmo, porque assim, a gente é frágil, a gente não sabe se vai conseguir, a gente não tem certeza, não sabe se vai realizar. Por isso o Senhor nos chama, eu e você, para ser diferente. E aqui, primeiro, você não é daqueles que não sabem o que vai acontecer na tua vida. Você não é. Você sabe sim. Quando você depender unicamente de Deus, sabe o que vai acontecer na tua vida? Vai acontecer exatamente aquilo que o Senhor planejou para quem confia nele. Tem uma frase aí que os nossos filhos, a gente cria filho para o mundo, eu não sei o que ele vai ser. Eu sei o que ele vai ser. Essa é a minha oração. Ele vai ser o que o Senhor espera que ele seja. E essa é a minha luta, essa é por isso que eu ajoelho e oro. Porque nós temos que confiar, nós temos que nos entregar. Você saberá que Ele vai cuidar da tua vida. Você vai saber que os olhos estão sobre você para te ajudar a realizar cada detalhe da tua vida, cada detalhe daquilo que você é, do que você faz, da tua família. Os olhos dele estão atentos, meus irmãos. Por isso que nós temos que aprender a depender. Nós não vivemos ao acaso, nada nem nosso está sozinho, nós não estamos isolados. Não. Deus preparou um lugar para o seu povo, Deus preparou maneiras, Deus preparou ensinamentos, valores, oportunidades. E se você estiver disposto e disposta a depender dele, se você estiver disposto a caminhar pelos caminhos que Ele te mandar, o Senhor vai te ajudar pessoalmente a realizar tudo aquilo que foi prometido. Isso é muito importante. Se você ler esse capítulo inteiro em casa, você vai ver que o Senhor, Ele vem e diz, olha, esquece aquilo lá, faça isso aqui agora, porque eu cuido. Faça aqui agora, porque eu garanto que vai dar certo. É maravilhoso. Por exemplo, os versículos 13 e 14, para quem depende de Deus, só para quem depende de Deus, diz assim, se diligentemente obedecer os meus mandamentos, aquilo que eu estou ordenando hoje, de amar o Senhor, o seu Deus, de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, eu, o Senhor, darei as chuvas na tua terra, no tempo certo, as primeiras e as últimas, para que você recolha o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite. Eu darei erva no teu campo para o teu animal, e você comerá, e você se fartará. E é o Senhor que está garantindo, eu garanto, diz o Senhor. E eu tenho que me apegar nisso. É isso que me faz, e que eu creio nisso. De onde vai vir? Vai vir dele. E você precisa depender disso. Sabe qual é o segredo de uma vida abençoada? Dependência de Deus. E nós temos que aprender a depender dele. E como eu disse para você, o mundo decidiu abolir Deus do centro da vida. Essa é a humanidade que você conhece. O mundo decidiu tirar. E por isso, depois que fez tanto, depois que inventou coisas extraordinárias, anda descobrindo as suas maiores fragilidades, né? Depois de tudo, um vírusinho de gripe está jogando a gente no tablado, está desestabilizando toda a vida. Eu, sinceramente, eu falo assim, como é que eu posso estar destruído, achando que eu vou morrer com um vírus de gripe depois de tanto que nós inventamos? Nós já chegamos na Lua, nós queremos chegar em Marte, a gente não consegue vencer um diabo de um vírus. Eu fico pensando, o nome disso é fragilidade. Como é que a gente pode estar? E por isso, nessa manhã, nós estamos recebendo aqui nesse lugar alguém que deseja voltar a ser o centro da nossa vida. Cuidado, irmãos, porque na igreja tem muita gente adorando ao Senhor e se garantindo em si mesmo, se garantindo no seu dinheiro, se garantindo no seu dízimo que coloca ali, achando que isso vai resolver.
O que vai resolver é o Senhor. O dízimo você tem que dar porque você tem que se envolver naquilo que o Senhor te mandou, no caminho que o Senhor te deu, entendeu? Isso é um compromisso nosso de vida, mas a nossa garantia está no Senhor. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus. E por isso Ele está aqui hoje, querendo ser. Nessa manhã, nós estamos recebendo nesse lugar alguém que veio e já nos libertou. E porque nos libertou, deseja nos dar uma nova vida completamente liberta e verdadeiramente independente de fato. De tudo aquilo que quer nos escravizar, como disse José aqui. Ele veio hoje. É o Espírito de Deus que nos pede para jogar a toalha. Nós temos que admitir, do meu jeito o negócio está complicado. Eu tento e não está dando. Do meu jeito está tão difícil, não está dando certo. Eu vou jogar a toalha, eu estou derrotado. Nós temos que admitir que sozinho nós não estamos conseguindo nada. Nós estamos, aliás, assustados com o rumo que as coisas estão tomando. Sim ou não? Eu ando assustado. Por isso que eu não quero nada do meu jeito. Por isso que eu renuncio. E por isso nós vamos voltar lá atrás. E aquilo que nós louvamos aqui nos 2 louvores, eu prestei atenção, os 2 primeiros louvores, nós vamos voltar lá atrás e vamos nos colocar de novo nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Esse é o lugar que foi. Isso para o hebraico, isso é salvação. Chuva é salvação. Voltar de novo para os braços do Pai. E deixar Ele te levar agora. Deixa Ele conduzir as coisas agora. Essa é a questão. Nos colocar nos braços dEle. E novamente voltar lá atrás e abrir mão do nosso jeito. Vamos abrir mão do nosso querer. Vamos aprender a depender somente dEle, porque essa é a vida que Ele sonhou para você. Como é que nós adoramos Ele se nós não dependemos dEle para viver? Nós adoramos a quem? Nós dependemos da academia para eu ter saúde? Depende. Nós dependemos do dinheiro, do meu salário? Depende. Mas sem Deus, sabe para onde vai o seu salário, o seu dinheiro, o seu emprego? Você depende de Deus. Você precisa de trabalho, você precisa de tudo, mas você depende de Deus, somente de Deus. Isso nós vamos aprender, porque essa é a vida que Ele prepara. Como é que essa vida, dependendo unicamente do Senhor? É uma vida de altos e baixos? Sim, mas é uma vida que você pode confiar. Eu quero que você tenha uma certeza. Nos momentos de dificuldade, você vai confiar, porque essa dificuldade só existe com o objetivo o quê? Me ensinar a depender mais dEle. Porque eu sei que o meu futuro está nas mãos dEle e eu não estou sozinho. O Senhor é comigo em nome de Jesus. O jeito não é seu. Como é que essa vida é uma vida dependendo do Senhor? Como é que ela conta com auxílio luxuoso? Ela conta com auxílio extraordinário. Como o Zé disse aqui, é uma ajuda sobrenatural, né, Zé? Como é que eu posso estar diante desse Deus que é tudo olhando para a minha vida? Sim, você vai ter uma ajuda sobrenatural porque é do céu e ela vai te mostrar um caminho, ela vai abrir portas, ela vai te dar oportunidades para você ter a provisão que você precisa para viver. É isso. Nós vamos fazer a nossa parte porque nós precisamos. Nós precisamos, mas nós não dependemos. Ou você depende? Nós não dependemos, nós dependemos é de Deus. E somente de Deus em nome de Jesus, amém? Ele vai abrir as portas em nossas vidas, nós vamos ver a nossa vida provida de tudo que nós precisamos. O jeito é dele. E finalmente, como é que é uma vida de alguém que depende de Deus? É uma vida em que o próprio Deus cuida de todos os mínimos detalhes dela o tempo todo. Porque os olhos do Senhor estão continuamente olhando e cuidando para que tudo dê certo. Afinal, se nós dependemos dele, ele vai vir e vai cuidar. Se nós dependemos de nós mesmos, ele fala, pode se virar aí, meu filho. Se você depende de mim, cuido eu. Esse é o compromisso do Senhor. Aqueles que dependem do Senhor, têm o cuidado dele, em nome de Jesus, amém? O Senhor nos lembrou, a terra que vocês vão possuir não é como a que era lá no Egito, porque vocês já saíram de lá. Lá você semeava a sua semente e regava com o teu próprio pé, parecia uma horta o negócio. A vida que você fazia só por você mesmo, e por isso você era um escravo. Essa é a palavra. Mas a vida que cabe a um servo, uma serva de Deus, é uma vida dependendo do Senhor. E essa Ele garante. Essa Ele garante. Por isso eu tenho certeza. Essa e só essa vai dar certo. E eu não sei se você crê. Você quer? Essa e só essa vai dar certo. E se você crê que ela dá certo, eu quero que você aplaude o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é promessa para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus.